Fala pessoal do canal do Ricardo Rocha 3 no YouTube, tudo bem com vocês? Vai começar o Brasileirão, o campeonato mais esperado aí para muitas equipes. Claro, quando eu falo isso porque tem equipes que também desejam ganhar a Libertadores. O campeonato de médio e longo prazo, para mim que quem tem elenco, quem tem plantel, se sobressai em um tipo de competições como estas. São 38 rodadas, pessoal, não brinque não. São muitos jogos, por incrível que pareça, mas é bom, campeonato até dezembro e tá tudo certo. Rapaz, já vai começar com vários jogos amanhã. Um deles eu vou falar agora, São Paulo e o Sport Clube do Recife. É um grande jogo, São Paulo vai jogar ao lado do seu torcedor depois de tanto tempo, depois da eliminação pelo Campeonato Paulista, né? Diante da equipe do Palmeiras, onde o árbitro ali ajudou, né? Um erro crasso ali, errou feio o árbitro. Depois da Federação Paulista, eu pedi desculpas ao São Paulo, mas já era tarde, né? Um pênalti ali em cima do Vitor Roque. Mas enfim, São Paulo mudou a chave, teve tempo de trabalho, teve tempo de recuperar alguns jogadores, só não recuperou o Lucas, um jogador que está machucado e também não vai jogar a Libertadores, tá? O primeiro jogo da Libertadores não vai jogar, é desfalque, né? Palavras do próprio Lucas. Só que o São Paulo vem com uma equipe aí muito bem montada pelo Zubeldia. Achava que viria um São Paulo com alguns desfalques, esperando essa situação da Libertadores, né? Que já começa no meio de semana. Mas eu tava vendo aqui, ó, Rafael, o Cedric, o Arboleda, Alan Franco, Enzo Dias, Luiz Gustavo, o Alisson, né? Oscar, Luciano, Lucas Ferreira, um jogador da base do São Paulo, muito rápido, e o Caleri. Toca no Caleri que é gol, né? A torcida gosta bastante de São Paulo de gritar essa musiquinha, e o Lucas estando fora da equipe do São Paulo. Eu vejo que a equipe tricolor, né, do Morumbi vai vir muito forte para esse brasileiro, muito tempo que não ganha, quer chegar aí nas cabeças também, vai brincar aí ponto a ponto, né, com as grandes equipes, com as 20 grandes equipes, né, não podemos desdenhar de nenhuma. O campeonato é um campeonato longo e muitas das vezes as equipes, fora a sorte, tem muita competência, né, no que faz. Vejo que o São Paulo vai botar um bom público, 18h30 de um sábado, então a torcida tem que fazer sua parte, tem que lotar depois de tanto tempo longe do Morumbi e também longe, né, dos jogadores do elenco do São Paulo. Um jogo muito bom. Pelo lado do esporte, eu vejo que a equipe rubro-negra vai ter aí acho que vai ser uma grande chance para muitos jogadores mostrar o seu valor. Por que eu falo isso? Tem jogadores que pouco jogaram a Série A, uns nem jogaram, né? Vários estrangeiros que chegaram pela equipe do Sport, pelo seu treinador Pepa. Só que é o seguinte, é um campeonato que envolve muita competência, muita dedicação, envolve elenco, envolve também o foco dos jogadores. E eu vejo esse Sport oscilando bastante. O Sport não conseguiu vencer Fortaleza, não conseguiu vencer do Vitória, Santa Cruz, do Náutico, perdeu a Copa do Brasil, então é um Sport que oscila bastante. Mas eu quero ver essa equipe do Sport, como ela vai se portar no Campeonato Brasileiro, porque eu vi uma equipe do Sport muito reativa, eu vi uma equipe do Sport muito propositiva, jogando para frente, buscando, né, uma equipe que tem intensidade do meio para frente. O problema é essa falta de pegada no meio do Sport. Por que eu falo isso? O Rivera, para mim, é o único jogador que tem essa característica, é um jogador que morde, pega bastante. Mas os outros dois jogadores não. É o Sérgio, o português, né? E também o Lucas Lima, não tem essa característica. Então o Sport, ou ele melhora essa situação, essa condição do meio de campo do Sport, senão vai ficar muito difícil. Se ele perder o meio de campo, ele está entregando o coração do futebol ao adversário. Você vê a equipe do São Paulo, você tem o Luiz Gustavo, o Alisson, o Oscar, né? O Luciano recua muito, o Lucas Ferreira também ajuda bastante. Então são jogadores que têm muita velocidade. O Luiz Gustavo é um jogador que busca mais, que pega mais. Mas o São Paulo, muitas vezes, ele faz uma linha de 3, né? O Arboleda, o Alan Franco, né? Aí Enzo Dias alternando, ou o Cedric, enfim. Eu acho um pouco difícil essa situação para o Sport se ele jogar muito aberto, se ele jogar do jeito que vinha jogando. Só que eu nunca vi um Sport reativo, eu nunca vi um Sport
recuando um pouquinho, buscando os contra-ataques. Ainda não vi no ano de 2025. Então isso que me chama bastante a atenção da equipe do Pepa, né? Que isso é muito importante. Eu acredito que o Sport vai manter a mesma linha, né, de defesa que ele vem jogando nos últimos jogos. Claro que teve algumas alterações, mas ele vai mantendo. Eu acredito que ele vai manter o Chico pelo lado esquerdo. O Dalbert deve iniciar o Campeonato Brasileiro, né? Porque o Cariús é um jogador que vem oscilando bastante, né? No meio de campo, eu acredito bastante mesmo que ele vai manter um meio de campo com o Rivera, o Sérgio, o Lucas Lima. O meu problema é justamente esse: 2 jogadores que não têm a característica de marcar. E na frente, ele pode utilizar 3 atacantes. Eu, particularmente, não faria isso. Eu botaria o Barleta, né, mais à frente, e também ao lado do Pablo, que é um jogador que se movimenta bastante, ex-São Paulo, né? Só lembrando dessa situação. O ruim é que sobraria para o Lobato para saída, já que ele ia preencher mais com o meio de campo com o Duqueiroz. Mas eu nunca vi o Sport jogando desta maneira. Então é muito ruim, né? Você vê uma equipe do Sport que a gente não sabe de fato como ele vai começar. Mas se ele mantiver o que ele vem fazendo nos últimos jogos, aí, meu amigo, só Jesus na causa. Porque, meu Deus do céu, é um tal de rodízio que o torcedor tá chateadíssimo com ele. Então vamos lá. O Hereda na direita, o João, o Hereda, João, Chico, Dalbert, Rivera, o Sérgio, Lucas Lima, Pablo e o Barleta e o Lene Lobato. Essa é a equipe que ele vem tentando manter uma regularidade como titular. Poucas vezes eu vi isso, por isso que eu falo, eu acho muito difícil ele logo começar assim. Se for, ele vai ser muito ousado, só que ele tem que ter essa condição desses jogadores de lado, simplesmente o Barleta, né, e o Lene Lobato voltar a recompor o mais rápido possível no meio de campo para não perder. Ou até o próprio Pablo, se estiver mais próximo ali, vai, o Lucas Lima adianta um pouquinho, se ele estiver um pouco mais à frente, né? O que não pode acontecer é ele perder o meio de campo. Por isso que me chama bastante atenção esse esquema tático do Sport. 4-3-3, ok, mas 4-4-2 eu nunca vi o Sport jogando. Se falaram muito em 3-4-3, 3-5-2, também não vi, sabe? Então acho muito difícil ele fazer essas mudanças drásticas. O que pode acontecer é o que eu falei: sai o Lene Lobato e entra o Duqueiroz, já que o Zé Lucas está na seleção brasileira, é o capitão da seleção brasileira no Sul-Americano, está arrebentando nos treinos, é um jogador que tem aí um crescimento muito grande no ano de 2025, né? Em apenas 3 meses ele praticamente mudou o patamar dele dentro do clube e também fora, né? Você vê, um jogador que foi chamado para a seleção brasileira, já é titular e capitão. Então, parabéns para o Zé Lucas. Então, tá bom, pessoal. Então, você já sabe, curta, compartilhe bastante, comente o canal do Ricardo Rocha 3 no YouTube, dá aquela moral aí. Vamos embora.